Hoje, 15 de maio, eu vou falar sobre um assunto diferente do que eu tenho falado ultimamente. Tenho me prendido muito a assuntos sobre a China, sobre o coronavírus, que ainda tem muita coisa a dizer, sem dúvida. Mas hoje eu vou me dedicar a um assunto importante. Importante para os Estados Unidos, mas também aqui para o Brasil. E para todos os países que têm comunidades de informações, que é o que o presidente Donald Trump acabou há poucos dias de denominar de Obamagate. Antes de chegar nesse ponto, de falar, eu quero dar uma colher de chá, porque eu vou ler dois parágrafos do livro que eu estou vendendo, e não vou dar muito mais palha, porque comprem. heitordepaula.online. Está lá embaixo. Eu quero falar, esses dois parágrafos se referem ao seguinte. Recordo aqui o que já demonstrei em livro anterior, que é o Eixo do Mal Latino-Americano, a diferença entre estratégia e política. A demagogia é central em qualquer político, precisa ser escondida, mas ingenuamente escondida. Aqueles negócios de pegar bebê no colo, de dizer, não, vou proteger, enfim, essas coisas que nós conhecemos como demagogia, que não trazem grande problema para ninguém. Mas Obama não era um demagogo. Ele escondia profundamente uma estratégia de dominação globalizante que tinha como norte destruir os Estados Unidos como são e integrá-lo traiçoeiramente num sistema multilateral, visando um governo mundial socialista. A completa rendição da América e de todo o Ocidente à convergência com as políticas de Mikhail Gorbachev. Notem que isto é uma continuação do governo democrata anterior, Clinton, que entre os dois houve um interregnum republicano de George W. Bush, que, em função de problemas externos muito graves, guerra, ataque às torres, guerra do Iraque, no Afeganistão, etc., deixou muito de lado essas organizações, embora tenha até mesmo sido enganado pela CIA, que disse a ele, informou ao então secretário de Defesa Donald Rumsfeld, que haveriam armas de destruição em massa no Iraque, coisa que não se comprovou. Eventualmente, esse gás usado pelo Assad na Síria pode ter sido, sim, parte dele pode ter sido a esconderijo, vamos dizer, desses gases que são armas de destruição em massa, que foram transportados do Iraque para a Síria para não serem encontrados pelas tropas de ocupação aliadas. É verdade, isso não tenha dúvida que deve ter havido, mas as tais armas de destruição em massa, provavelmente bombas nucleares, essas coisas, cedidas até pelo Irã,
isso tudo era mentira. Há muita gente que ganhou dinheiro com isso. Bom, mas isso foi interrompido, e não exatamente por causa dessas guerras, foi interrompido o processo de internacionalização ou de globalização iniciado pelo governo Clinton. A eleição de Obama não significou apenas trocar de presidente, significou exatamente isso, uma tentativa de destruir o American Way of Life e a liberdade, a posse de armas dentro dos Estados Unidos. Tudo isso que estava em jogo no final do governo Clinton foi interrompido por causa da guerra dos primeiro e segundo mandatos de Bush. E a eleição de Obama foi não apenas uma continuação, um retorno àquela situação antiga, como mais ainda, porque Obama representa o que há de mais esquerda e mais destrutivo nos Estados Unidos. Ora, o outro ponto que eu queria falar, que está também escrito no meu livro, é o seguinte. Obama tomou uma estratégia, ele não tem muita coisa que ele não podia fazer, como nenhum presidente pode fazer, através dos departamentos que estão sob seus cuidados, sob suas nomeações. Porque os secretários, que são chefes de departamento, que lá equivale aos ministros aqui. Lá, ministério se chama departamento e ministro se chama secretário. Eles são nomeados e eles devem explicações, podem ser chamados a qualquer momento no Congresso para serem responsabilizados por coisas que eles façam. O que o Obama fez? Ele nomeou o secretariado inteiro, bonitinho, só que ele nomeou o que ele chamou de czares. Poderosos executivos que se reportavam apenas a ele, Obama. Não foram confirmados pelo Senado, o que é inconstitucional, sendo colocados estrategicamente em posições definidas de poder, criando um verdadeiro shadow government. Esse shadow government, o governo das sombras, agia dentro dos diversos departamentos com mais força até do que os próprios secretários. Estes, sim, precisando de aprovação do Senado. Isso foram os 8 anos de Obama. Mas o que já está aparecendo e que foi denominado de Obama Gate é algo que pode inclusive levar a essas investigações desses czares, a investigações de todos os 8 anos do governo Obama. Eu vou ler aqui a definição de Cliff Kincaid, que é um autor que eu sigo há 20 anos ou mais, e ele é da American Survival Incorporated e também do Accuracy in Media e outras organizações. Diz ele: Obamagate é o nome dado ao papel de Barack Hussein Obama no caso Michael Flynn, do qual Flynn foi acusado de transgressão e depois, agora, liberado pelo procurador-geral atual, William Barr. Mas por que Flynn foi alvo? A ideia geral era impedir a possibilidade remota para eles, lá por julho, agosto, setembro, outubro, eu diria até o dia da eleição, à noite, era remota a possibilidade do Trump ser eleito.
todos acreditavam que a Hillary já estava eleita e ia continuar o mesmo processo iniciado lá pelo marido, interrompido por George W. Bush e recomeçado por Obama, de quem ela foi secretária de Estado nos primeiros 4 anos, que depois ele mudou para John Kerry. Ora, a intenção de tudo que levou a esse assunto do Michael Flynn, já vou explicar quem é, ele tem a ver com o desencadeamento de uma nova estratégia porque Trump foi eleito. Na época eu estava trabalhando ainda, e a eleição é terça-noite, passa a noite havendo apuração. Eu me lembro que eu levantava às 10 para as 5 da manhã e liguei a televisão. Infelizmente a NET tinha me tirado a Fox News e eu estava com a CNN, mas vamos lá. E eu peguei o final e peguei aquelas caras, até saí um pouco atrasado, que a primeira paciente não ia, e eu sabia disso, e eu fiquei ouvindo e vi aquelas caras do pessoal da CNN. Não, mas aqui agora, e o Wisconsin, não tem dúvida que Hillary vai ganhar. Epa, o Wisconsin ganhou Trump. Aí, Ohio, não tem perigo, é democrata, beleza, e ganhou Trump em Ohio. Foi engraçadíssimo, até que finalmente saiu o resultado da Flórida, e fim de papo. O Trump estava eleito. Vejam bem, todas as manobras foram utilizadas durante a campanha para impedir Trump. E depois da eleição, há um intervalo entre o dia da eleição, que foi 8 de novembro, né? A primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro, de 4 em 4 anos, anos pares, anos divisíveis por 4, aliás. E então foi esse período, foi o período em que Obama ainda era presidente, até 20 de janeiro, quando passou então o cargo. Foi neste momento em que as coisas se intensificaram. O Flynn, Michael Flynn, general, tenente general, lieutenant general, 3 estrelas, era diretor foi nomeado, já estava nomeado, faltava apenas chegar dia 20 e assinar a nomeação, diretor da agência de... Não, perdão, isso não, ele foi assessor de segurança internacional do Trump. Mas ele tinha sido ex-diretor da Agência de Inteligência de Defesa, Defense Intelligence Agency, DIA. Ele já vinha há muito tempo neste cargo. Durante o governo Obama, ele se opunha terminantemente o apoio que estava sendo dado por Obama à Irmandade Muçulmana e os terroristas islâmicos no Oriente Médio. Ele entendia que a guerra por procuração que o governo Obama havia travado no Oriente Médio produziu desastres que só na Síria custaram 560 mil vidas e criaram milhões de refugiados. É a Primavera Árabe, que eu denunciei aqui desde o primeiro dia. Eu não quero me fazer de profeta, mas eu tenho experiência, tenho idade, fui comunista e conheço essas coisas. Então, é a mesma coisa, essa coronavírus, logo que surgiu, eu disse, é farsa. Pois
Primavera Árabe, eu fiz um programa na Rádio Vox, que eu não sei se vou encontrar rapidamente, em que eu disse, isto é falso. Não há primavera nenhuma. Ele está destruindo os governos que mantinham o mundo árabe sob controle, mais ou menos amigos dos Estados Unidos, ou, se não totalmente amigos, de certa forma interessados em não cutucar Washington. Ora, a Primavera Árabe foi o desastre que eu tinha previsto. Desastre, milhões de mortos, os governos, todos os governos foram derrotados, os governos pró-americanos foram derrotados e criados governos anti-americanos. Obviamente que a Rússia se aproveitou disso, a China se aproveitou disso, o Irã se aproveitou disso e deu aquilo que eu já tinha previsto que ia dar. A CIA teve uma parte importantíssima nessa Primavera Árabe. Mas a Agência Internacional de Inteligência de Defesa, que era de Michael Flynn, era contra e tentou alertar várias vezes Obama. Mas não adianta você alertar um sujeito, dizer, olha, você vai cair aqui no precipício, se o cara está a fim de se suicidar, então não adianta nada. O cara vai dizer assim, olha, eu sei, mas é isso que eu quero. Ele estava destruindo todas as pontes armadas pelos Estados Unidos com os países árabes, principalmente com os países muçulmanos. Nem todos os países árabes é muçulmano, ou melhor, a maioria sempre é muçulmana, mas nem sempre o governo o é. Como a Turquia, por exemplo, que era um governo laico. Por que Flynn foi atacado, então, nesse intervalo de dezembro, de novembro, início de novembro a 20 de janeiro, em que geralmente o presidente é o pato manco? Não manda nada, não manda ninguém, já está um outro eleito, enfim. Mas as conspirações se aceleraram e se aprofundaram. Infelizmente, Michael Flynn tornou-se um alvo, ele a si mesmo. No dia 10 de dezembro de 2015, quase um ano antes do presidente eleito nomeá-lo de consultor de segurança nacional da Casa Branca, ele apareceu em Moscou numa conferência realizada pelo principal canal de propaganda russo, o Russia Today, que é considerado a KGB-TV, comemorando o 10º aniversário da Russia Today como uma saída para a propaganda do Kremlin. Desculpem, porque para adiantar, eu fiz uma tradução aqui pelo Google Translator, que não é bom. Não é a saída, era o órgão de propaganda do Kremlin. O aparecimento de Flynn nesse evento, aonde ele se sentou ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, num jantar especial de comemoração, de gala, foi alarmante para aqueles preocupados com o modo pelo qual o canal de propaganda usava os americanos e outros estrangeiros para espalhar propaganda russa. A participação de Flynn nesse jantar sugeriu a alguns observadores que esse oficial aposentado estaria vendo a Rússia como um possível aliado dos Estados Unidos. Ironicamente, ele havia escrito em seu livro The Field of Fight, o campo de batalha, sobre como os serviços de inteligência russo estavam envolvidos no apoio ao Islã
radical. Quer dizer, ele, no seu livro, ele mostra a verdadeira posição dele era contra qualquer aliança com a Rússia. Mas compareceu ao jantar, virou alvo. Um alvo conveniente, porque se ele não tivesse sido escolhido pelo Donald Trump, nada teria acontecido. Porém, como ele foi nomeado, ele imediatamente, por causa dessas suspeitas, ele foi atacado pela CIA, pelo FBI, CIA comandada por John Brennan, que era um eleitor do Partido Comunista, tinha votado no candidato de linha russa, Gus Hall, em 1976. E por isso ele não teria sido indicado para a CIA se não fosse o Obama, cujo interesse era exatamente colocar gente traidora lá dentro. Então, além do que, como futuro já quase nomeado assessor de segurança nacional, Michael Flynn naturalmente entrou em contato com pessoas de países de grande interesse para os Estados Unidos, entre eles a Rússia. E teve uma conversa com o embaixador russo, Sergei Kislyak. E isso chamou a atenção. Mas o colunista do Washington Post, só podia ser ele ou o New York Times, David Ignatius, atravessou uma linha perigosa quando usou interceptações secretas de vigilância das comunicações entre Flynn e Kislyak para gerar a controvérsia que Obama e seus assessores queriam. Quer dizer, David Ignatius, acho que eles trabalhou para Obama, Comey, que era o diretor do FBI, e Brennan, que era o diretor da CIA. Ele fez o trabalho que mandaram ele fazer, citando um alto funcionário do governo dos Estados Unidos, fecha aspas, como fonte de informações sobre Flynn. O propósito desse vazamento, que foi um vazamento, provavelmente ainda não, isso está sendo investigado agora, ele provavelmente foi via ou FBI ou via CIA. E esse vazamento de alto funcionário, não sei o quê, ele gerou uma situação impossível para Flynn ficar no governo, porque Mike Pence, o vice-presidente, foi falar com ele. E ele negou que tivesse tido essa conversa com Kislyak. Ora, isso deixou também Pence e Trump de orelha em pé. Por que que ele se nega a responder uma questão dessas? O que ele conversou com o Kislyak? Ora, por causa disso, mas isso jamais futuramente, já o governo em andamento, porque ele foi nomeado e tomou posse, etc., chegou-se a exonerá-lo do cargo e, com isso, ele perdeu todos os cargos que ele tinha, ele ficou sim, como alguém que está com a peste, que ninguém quer chegar perto. Qual era o propósito desse vazamento? Era parar Flynn antes que ele pudesse fazer
as reformas na comunidade de informações dos Estados Unidos. É óbvio, porque esse David Ignatius, ele é o considerado o porta-voz não oficial da CIA. Flynn tinha ideias de modificar toda a comunidade de informações dos Estados Unidos, que a grande comunidade de informações é a que ele já tinha ocupado, Defense Agency, a CIA, o FBI, a NSA, National Security Agency, que é a que cuida, provavelmente está ouvindo eu gravar esse programa, através dos satélites, e essa comunidade toda, Flynn descobriu durante o governo Obama que estava sendo usado por Obama exatamente para reforçar os seus aliados nos países árabes, seus aliados anti-americanos, principalmente a Irmandade Muçulmana. Posteriormente, houve também mais uma complicação que tem a ver, isso diretamente com Hillary, que foi o caso da invasão do consulado-geral americano em Benghazi, que era a segunda cidade mais importante da Líbia. A ida do embaixador para Benghazi era secreta. Como chegou aos ouvidos da Irmandade Muçulmana que o embaixador americano estaria no consulado-geral em Benghazi e não na capital da Líbia naquele dia? Isso vai aparecer. Vai aparecer quem? Nome. Mas certamente foi da CIA. Foi vazamento da CIA para a Irmandade Muçulmana, porque este embaixador americano na Líbia, ele era contra esse projeto de Primavera Árabe, porque ele sabia que a Líbia estava bastante bem controlada por Muammar Gaddafi e pelos seus correligionários, que estavam, desde que desafiaram Reagan, que Reagan mandou bombardear a Líbia, quase matou Muammar Gaddafi, desde então, a Líbia estava, vamos dizer assim, quietinha, e não mais atacando os interesses norte-americanos, e sim tomando uma atitude mais pró-Ocidente. E foi exatamente isso que tiveram que acabar. Porque o projeto já era de Carter, de Clinton, de Al Gore, de Joe Biden, agora é exatamente conquistar os países e colocar líderes que são anti-americanos nessas posições. São traidores, todos. Eu não posso me estender muito mais, mas tem muito mais coisas a dizer. O que acontece é o quanto Obama, o tal de Obama Gate, é exatamente isso agora. O quanto Obama sabia de tudo isso. É esta a grande pergunta que fez com que Trump, anteontem, ou ontem, dissesse num Twitter que se ele fosse deputado ou senador, ele intimaria Obama para prestar informações à Comissão
de Assuntos Internacionais ou de Segurança Nacional de um do Senado, por exemplo. Ele citou melhor o Senado, que é o mais importante. Isso nunca aconteceu nos 200 e não sei quantos anos que dos Estados Unidos existem. Um ex-presidente chamado a depor para falar sobre o que ele sabe depor sob juramento. O que é considerado, caso minta, é perjúrio. E isso dá cana. Então, esse é o momento em que ele está, o Trump, está pressionando para que o presidente da Comissão de Assuntos de Segurança do Senado convoque Obama para depor. Há muito mais coisa a dizer. À medida que as coisas vão se desenrolando, eu vou falar mais. Por hoje eu vou ficando por aqui, já está esclarecido o que é o Obama Gate. Depois vamos ver como é que ele está se desenvolvendo. Fico por aqui agradecendo a audiência e a paciência, como sempre. Obrigado.